Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai falar sobre a montagem dos diagramas de esforço solicitante. A gente já sabe determinar esses esforços solicitantes internos em uma determinada seção. Agora a gente vai aprender a montar esses diagramas. O que seriam esses diagramas de esforços? Seria uma forma objetiva de indicar a variação desses esforços ao longo da estrutura. Então é uma representação gráfica desses esforços, né, na minha estrutura. Isso vai ajudar em quê? A determinar os valores de esforços solicitantes em diferentes seções, né, em vez de eu ficar determinando seção por seção, assim desejado, do gráfico eu já consigo obter esse valor. E também a gente consegue ver os valores máximos, tanto positivo quanto negativo, atuando nessa seção. Quando a gente tem esses esforços, né, é importante determinar esses valores de máximo, porque vão ser os piores esforços que estará atuando na minha estrutura. E isso vai ajudar a ter um parâmetro, uma comparação, se aquele material ou aquela estrutura irá resistir a esse esforço solicitante. Então, é extremamente importante fazer esse gráfico. Nos ajuda muito na hora de fazer o dimensionamento da estrutura. Então, aqui nós temos a representação de uma viga, tá? E nós temos os diagramas de dois esforços solicitantes. Esse primeiro é do esforço, é do momento fletor, e esse, por último, é do esforço solicitante. Então, percebam que a construção do diagrama, ele se constrói em cima do eixo do elemento, o que facilita na hora de buscar esses valores, né, de esforços ao longo da minha viga. Para obter esses esforços, a gente tem duas opções. Nós temos a opção de definir a equação do gráfico, né, ou determinar as seções-chave. A obtenção da equação, tá? A gente também consegue fazer isso, tá? Mas envolve aspectos matemáticos que não cabem aqui. Então, fica mais fácil também de entender, né, obter também esses gráficos através dessa seção chaves, porque a gente já sabe determinar os esforços em uma determinada seção. Então, com essas seções chaves, a gente consegue construir qualquer diagrama de esforço solicitante. Então, o que seriam essas seções chaves? Elas vão delimitar diferentes trechos de validade das funções. Então, essas seções chaves, né, já prevêem essas mudanças de equação ao longo da estrutura, tá? E constitui pontos obrigatórios do diagrama. O que seriam esses pontos obrigatórios? Onde eu tenho mudanças, tá? Onde eu tenho trechos em que a minha reta ela muda de direção, enfim, seriam trechos importantes, né? Por exemplo, aplicação de carga, enfim, esses trechos, né, que devem constar no nosso diagrama de esforços, tá? Então, quais seriam as nossas seções chaves? A primeira seção, seções, seria o início e o final da estrutura. Nem sempre eu vou ter esses apoios no início e no final da estrutura. Pode ser que eu tenha uma estrutura em balanço. Depois, mais pra frente, a gente vai falar dessas estruturas em balanço. Então, pode ser que a minha estrutura ela não comece com um apoio necessariamente, tá? Mas, enfim, a minha seção-chave, né, eu já posso definir ela como a primeira seção, né, como se fosse o zero dela, até o seu comprimento final, né? Então, no zero e no comprimento final, eu tenho as minhas seções, tá? Então, eu sempre vou ter que determinar esses esforços nesses dois pontos. A próxima seção são as seções que ocorrem as forças ou momentos concentrados. Então, onde eu tiver força pontual e aonde eu tiver momento aplicado, eu tenho que colocar uma seção de análise ali. Então, nessa viga, né, que eu coloquei como exemplo, é uma viga biapoiada, e eu tenho, né,
os pontos que seriam as seções iniciais, né, da minha viga, que é o ponto A e o ponto B, né? E eu tenho algumas cargas aqui. Eu tenho uma carga concentrada P, um momento fletor concentrado e uma carga uniformemente distribuída. Lembrar que quando eu vou construir o diagrama, eu tenho que ter determinadas minhas reações de apoio. Por que eu tenho que ter determinados esses valores? Porque eles são forças e eles equilibram a minha estrutura. Sem elas, eu não teria uma estrutura equilibrada, tá? Então, eu preciso dela para determinar os esforços internos e, consequentemente, os diagramas. Nesse caso, nesse ponto 2, né, das seções chaves, ele diz que onde eu tiver força pontual, ou momento pontual, né, momentos concentrados, eu tenho que colocar uma seção ali de análise. No caso, né, eu também tenho que colocar seções de análise aonde eu tenho reações de apoio, porque são forças. Logo, né, aqui coincidiu, né, de o início da estrutura ser o mesmo ponto onde está um apoio. Mas como eu disse anteriormente, eu posso ter uma estrutura em balanço, né, onde eu começo com uma pequena estrutura, né, um certo comprimentozinho antes de chegar no meu apoio. Então, eu teria que analisar o início daquela estrutura e o apoio, tá? Então, eu tenho que analisar sempre as reações de apoio, tá? Onde eu tenho força concentrada em momentos concentrados, tá? Então, esses são os pontos chaves, né? Já defini aqui 4 dessa viga de exemplo. A próxima seção chave é o início e o final de uma carga distribuída. Independente do formato dela, eu tenho que determinar esses pontos chaves. Então, vai ser sempre no começo da carga e no final dessa carga, tá? Por que eu não posso analisar a resultante? Porque essa resultante é uma carga pontual representativa, não é a carga real que está atuando na estrutura, tá? Eu estou trabalhando com uma carga distribuída ao longo de um comprimento, tá? Então, eu sempre tenho que trabalhar no início e no final dela. E lembrar também que como é uma carga distribuída, tá? Ela também tem uma equação. E isso vai afetar na hora de eu desenhar o gráfico nessa região, tá? Eu vou explicar isso mais pra frente. Bom, então na construção desse gráfico, tá? Agora que eu já defini as seções chaves, né? Minhas seções de análise, isso vai ser suficiente para eu conseguir construir os meus diagramas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é representar novamente o eixo da minha estrutura, tá? Porque é interessante eu fazer o desenho dos diagramas sobre ela, tá? Mas eu não vou desenhar sobre a minha estrutura, onde eu tenho carregamento, senão vai ficar muita coisa em cima do meu desenho. Então, o interessante é sempre, abaixo da minha estrutura, eu redesenhar o eixo dela. Preciso redesenhar os apoios? Não necessariamente, senão vai ficar muito confuso o desenho. É interessante, né, fazer essa reta embaixo, né, e ir descendo com as seções, como eu vou mostrar a seguir. Então, esse eixo, né, da minha estrutura, ele vai ser o meu zero, tá? Então, qualquer ponto ali, né, que eu traçar ali em cima dessa linha, vai ser o zero, tá? Acima disso vai ser positivo, abaixo vai ser um valor negativo, tá? Então, é como se fosse um eixo X, né? Como se eu tivesse um eixo X bem ao longo do comprimento desse elemento, tá? Esse de positivo e negativo, né, em relação aos valores que a gente obter dos esforços, tome cuidado, porque no momento fletor, isso não vai valer. Então, tome muito cuidado. No esforço normal e no cortante, isso é super válido. Mas, no momento fletor, a gente vai ter uma pequena observação. Então, o que é interessante é a gente trazer, né, as seções para esse eixo que a gente redesenhou abaixo. Então, a gente faz esses riscos, essas linhas pontilhadas para representar essas seções nesse eixo abaixo. E aí fica melhor de se visualizar
essas seções tanto na viga quanto nesse eixo que a gente redesenhou, tá? Então, aqui eu nomeei esse eixo, a gente nomeia esse eixo da forma que for conveniente. Aqui eu nomeei S1, S2, né, uma sequência numérica, tá? Mas eu também poderia nomear essas seções com alfabeto, SA, SB, SC, SD, enfim. Eu posso também utilizar desse recurso, tá? Eu coloco, né, identifico a seção, tá? Para facilitar no entendimento e também na hora de fazer os cálculos, tá? Depois que eu faço essa marcação, né, eu começo a definir os valores dos meus esforços solicitantes. Eu vou determinar esses valores de momento, de cortante e de esforço normal nesse mesmo gráfico? Não. Em cada gráfico, eu vou desenhar o meu esforço solicitante. Então, eu faço uma linha, desenho o meu esforço solicitante. Por exemplo, aqui eu vou desenhar representando o esforço cortante, tá? Então, eu desenho o esforço cortante, faço novamente o traçado, essa linha de representativa do eixo da estrutura mais abaixo desse diagrama que eu desenhei, faço o diagrama de momento fletor. Se tiver esforço normal, desenho mais um eixo e faço o diagrama de esforço normal. Então, eu tenho que desenhar um diagrama para cada esforço, tá? Então, nesse momento, eu vou em cada seção e determino o valor de cada um dos esforços. Então, se eu estou desenhando um diagrama de esforço cortante, eu vou em cada uma dessas seções que eu defini e vou calcular os esforços. Então, aqui eu defini os valores, tá? De cada uma dessas seções, tá? E pontuei, né? Os valores que eu encontrei. Então, aqui em S1 eu encontrei obtive dois valores de cortante, tá? Um deu 0 e o outro deu um valor positivo, tá? Fiz a mesma coisa em S2, né? Obtive também dois valores, né? Um positivo e outro negativo. S3 achei um valor, S4 achei um valor positivo. S5, mas S5 você não calculou. Eu poderia calcular, mas esse valor daria um valor igual ao que eu calculei em S4, tá? Então, eu poderia calcular e deixar aqui esse valor, tá? Porque o momento fletor, ele não vai interferir no meu esforço, esse momento fletor aplicado, ele não vai interferir no meu esforço cortante, mas eu posso determinar de qualquer forma, tá? E em S6, eu termino o meu diagrama, tá? Onde eu tenho também dois pontos, né? Aqui definidos. Depois que eu faço esse traçado, né, e posiciono isso, eu começo a construir o meu gráfico. Então, eu vou e ligo os pontos, tá? No esforço cortante, é até simples fazer, tanto no esforço cortante como no esforço normal, é até simples fazer a determinação desses pontos. Mas cuidado quando for fazendo o momento fletor, porque o momento fletor, ele está muito relacionado com o carregamento e com o diagrama do esforço cortante, tá? Na verdade, o cortante e o momento fletor estão super ligados. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, vamos pensar agora no diagrama de cada um desses esforços. O primeiro diagrama que eu tenho aqui é o diagrama de esforço normal. A gente chama ele de DN, né? Enfim, a gente representa só com a sigla. Eu não vou ficar escrevendo, né, diagrama de esforço normal. Então, a gente identifica pelas siglas DEN, beleza? Então, eu tenho uma viga aqui, onde eu tenho duas forças horizontais aplicadas na extremidade dessa viga, tá? Nas duas extremidades. Observe que a carga P, à direita aqui da seção, à esquerda da seção, ela está entrando na minha seção A, tá? Eu chamei de seção A. E essa carga P, né, mais à direita do ponto P da seção B, também está entrando na seção. E como está entrando na seção, né, a gente sabe, né, e a gente também consegue visualizar isso, que está havendo uma
um esforço normal de compressão, tá? Então, eu já sei que há uma compressão na minha peça, né? Meu elemento está sendo, né, comprimido, tá? Então, aqui, logo de cara, eu já desenharia o meu diagrama sem fazer o cálculo da seção A e da seção B. Já obteria isso logo de cara, tá? E depois, com o tempo, vocês também vão conseguir perceber isso. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo, que é o cálculo de esforço normal na seção A, tá? Então, aqui eu coloquei a equação. O N representa o esforço, né? Então, eu tô calculando o esforço normal. O A é o nome da seção, né? Que eu dei, chamei ela de A. Esse esquerda, que tá acima aqui, né? Do N, subscrito, né? Ele refere-se que eu tô analisando essa seção A pela sua esquerda, tá? Então, sempre quando eu for calcular um esforço, eu tenho que colocar o nome da minha seção abaixo, né? E acima eu coloco em que lado que eu tô analisando, se é a esquerda ou é a direita dessa seção, tá? Então, aqui eu coloquei essas informações, né? Então, eu tô olhando tudo que tá do lado de cá, né? E como o P tá entrando na seção, isso significa que eu tenho uma carga negativa, né? Uma carga de compressão. Então, menos P. Assim, né? Eu já representei o eixo aqui, né? Tracejei aqui, desci as seções que eu tenho análise. Não tenho mais seções para analisar, porque eu não tenho cargas aqui na minha vida. Só tenho essas cargas que estão nas extremidades. Logo, eu só tenho essas duas seções. Então, desenhei o primeiro ponto, né? Menos P. Então, abaixo desse eixo. Vou analisar a próxima seção, a seção B. Então, novamente, N, Bzinho, né? Vou analisar a direita, tá? Observem essas siglas. Estou analisando a direita, tá entrando na minha seção, essa carga é uma carga negativa, tá? E a gente já tinha percebido isso, né? A gente já tinha percebido que a carga tá tentando comprimir a minha peça, né? Então, eu já sabia que o esforço era um esforço de compressão, tá? Com esses valores, eu agora consigo traçar o meu diagrama, né? Eu tenho os pontos, né, dos esforços, né, nas seções chaves. Eu agora consigo traçar o meu diagrama de esforço normal. Pronto, tracei, né? Aqui o diagrama mais simples de ser desenhado é o diagrama de esforço normal, tá? Ele não varia muito. A gente percebe que ele aqui é uma reta constante, né? Porque o valor é constante, menos P, então é menos P ao longo de toda a minha viga, tá? Então, eu desenho uma reta horizontal, né? Constante aqui, ok? Com um valor negativo, ou seja, ele está sofrendo compressão ao longo de todo o seu comprimento, tá? Então, o valor máximo de compressão é menos P. Perfeito. Então, agora a gente vai analisar o diagrama de esforço cortante, né? Ou DSC. Nesse caso aqui, tá? Nesse diagrama de esforço cortante, as coisas ficam um pouco mais complexas, tá? Então, a primeira coisa, né, que eu fiz aqui, né? Eu tenho essa viga biapoiada, novamente. Tenho o apoio A e B. E tem uma carga pontual, né? Com um valor de P bem no meio dessa viga, tá? Eu tô falando que o comprimento total dessa viga é L, tá? Comprimento todo, L. Eu já determinei as reações de apoio, tá? De cada um. Eu não tenho reação horizontal, né? No apoio A, né? Nesse apoio aqui eu teria uma reação horizontal e vertical, né? Mas como vai ser zero nesse caso, eu nem representei. Enfim. Então, nesse caso aqui, eu já delimitei as minhas seções chaves e já tracejei até o eixo onde eu vou representar o meu diagrama. Antes de eu começar a calcular os esforços, eu tenho que tomar um cuidado. Como eu estou falando de esforço cortante, e o esforço cortante ele depende diretamente das forças verticais,
né, das forças que estão atuando perpendicularmente ao eixo da minha estrutura, né? Então, todas essas cargas que estão aqui representadas são cargas verticais. E, como é um esforço cortante, né, e ele depende dessas cargas verticais, eu tenho que calcular na minha seção, onde tenho essa carga aplicada, uma seção um pouquinho à esquerda e uma seção um pouquinho à direita. O que isso significa? Observem aqui esse desenho. Eu tenho uma carga, né? Essa setinha azul representa a carga aplicada, né, num ponto da seção, um ponto da minha estrutura. Eu disse, né, que aqui onde está a carga concentrada vai ser uma seção chave de análise. E aí eu chamei ela de S. Porém, para eu analisar o esforço cortante nessa seção, eu vou ter que fragmentar essa seção em esquerda e em direita. Por quê? Porque eu não consigo analisar o valor do esforço em cima da carga, porque ela sofre uma descontinuidade. Vamos pensar. Se eu tenho uma carga aqui de 10 toneladas, tá? Se eu coloco análise em cima dessa carga e trouxer, eu traria ela para minha análise ou não traria? Porque pensa, se está atuando em cima, porque um pouquinho antes de começar essa carga, eu não tinha ela, né? Pequeno, menos de milímetros antes dessa seção, né? Se eu estou analisando em cima dessa seção, eu não tinha carga, não tinha esses 10 toneladas. Quando eu passei dessa seção S, agora eu tenho a carga. Agora eu sei que eu tenho a carga. Então, observe que um pouquinho que eu desloco essa seção S para o lado esquerdo, eu não tenho mais aquelas 10 toneladas. E se eu desloco mais um pouquinho à direita essa seção, eu já tenho aquelas 10 toneladas contribuindo para o valor do meu esforço cortante. Então, para resolver esse caso, né, para resolver essa situação, né, eu digo que eu tenho uma seção S um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita, para identificar justamente essa descontinuidade. Porque eu posso dizer que eu estou analisando ali a seção S e contabilizar a carga T, a carga de 10 toneladas, porém, nesse lado aqui, bem aqui assim, bem um pouquinho antes dessa carga, eu não tinha 10 toneladas. E aí eu vou desenhar meu gráfico de forma errônica. Então, nesse ponto, eu vou ter que analisar dois pontos, dois valores. Vou ter dois valores. Vou ter um valor à esquerda e um valor à direita, tá? Então, eu represento aqui tá um deslocamento bem grande, mas isso é só para representativo, para vocês poderem entender, tá? Mas seria algo bem próximo aqui dessa seção aqui, né? Coisa de milésimo de milímetros, sei lá, né? Uma coisa muito pequena, tá? Então, eu tenho S à esquerda e S à direita, tá? Esse esquerda e direita não é esquerda de como eu tô analisando a seção, tá? Né? Lembra lá que quando eu calculo uma seção, eu posso analisar a estrutura à esquerda e a estrutura à direita. Não é isso. Nesse caso aqui, eu estou analisando um pouquinho antes da carga e um pouquinho depois da carga. Então, S, né, seção S um pouquinho à esquerda da carga e seção S um pouquinho à direita da carga, tá? Não confundam isso, ok? Então, como que eu vou fazer essa análise? Aqui eu já coloquei, né, esse tracejado aqui está contornando os pontos onde eu tenho as minhas seções chaves. Dentro aqui eu apresentei as minhas seções. Só que, como eu tenho carga pontual, né, tanto de reação como carga aplicada mesmo, eu tenho, né, uma seção à esquerda e uma seção à direita, em cada uma delas. Eu chamei essa seção que está aqui, tá? Eu não preciso dar dois nomes aqui, né? É um só, já vai ser entendido, tá? Até porque eu vou desenhar esses dois valores que eu obtenho na mesma linha,
né? Se eu trago os traçados para baixo, né? Eu vou desenhar os dois valores que eu obter em cima desse traçado. Então, né? Não precisa dar dois nomes aqui. Então, eu chamei de SA, SC, essa seção aqui, e SB, essa seção, ok? Então, na hora de calcular, né, o cortante, observem aqui como eu fiz a descrição dessa equação. Eu coloquei o nome do esforço que eu estou calculando o esforço cortante, eu represento pela letra V. Posso representar pela letra Q também, que aí ajuda a diferenciar das reações de apoio, né, que normalmente eu chamo de VA e VB. Então, se quiser trocar esse V aí do cortante pelo Q, sem problema algum. Então, eu tenho V. Abaixo, né, do nome do esforço, eu tenho a seção que eu estou calculando, que é a seção A, tá? Eu coloquei uma vírgula porque eu vou analisar a esquerda da seção, vou analisar esse traçado aqui, ok? Então, eu coloquei vírgula esquerda, até com letra minúscula. Acima da sigla V, do esforço cortante, eu coloquei esquerda, porque eu estou analisando a esquerda da minha estrutura. Estou analisando a esquerda da minha estrutura. Tá, estrutura. Então, fazendo essa análise, né, analisando a esquerda desse ponto, então estou analisando tudo que está para cá, né, tudo que está à esquerda desse ponto aqui, ok? Eu tenho zero. Eu não consigo enxergar essa carga ainda, tá? Então, né, analisando esse ponto para cá, zero, cortante zero. Então, aí eu desenho o meu ponto, beleza? Vou para a seção um pouquinho à direita de A, tá? Então, aqui, novamente, eu escrevo o meu esforço, V. O lado que eu estou analisando, a estrutura, esquerda, acima, tá? Aqui embaixo eu tenho a seção que eu estou analisando e qual lado que eu estou analisando nessa seção, se é direita ou esquerda. Estou analisando direita, tá? Então, eu estou analisando esse tracinho aqui, tá? E eu estou analisando tudo que está à esquerda desse tracinho aqui, tá? Esse segundo tracinho aqui. Então, se eu estou analisando tudo que está à esquerda, a única coisa que eu tenho à esquerda desse traçado é o apoio, que tem a reação de apoio P sobre 2. E ele é positivo, tá? De acordo com aquelas convenções de sinais que eu apresentei para você, cortante à esquerda é positivo quando a força vertical estiver atuando de baixo para cima, tá? Então, eu vou ter um cortante positivo de P sobre 2. Pronto, desenho esse ponto em cima da seção SA. Perfeito. Então, essa seção eu já calculei. Agora eu vou para a próxima. A próxima seção é a seção SC, né? Seção C. E eu faço o mesmo procedimento, né? Tem um tracinho aqui, né? Um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita da seção C, tá? Então, eu faço o cálculo, tá? Novamente, vou analisar toda a minha estrutura à esquerda, tá? Então, analisando a minha estrutura à esquerda, eu não vejo essa carga P, tá? Então, eu vejo só essa carga P sobre 2. Então, o meu BC, né? O cortante na seção C, né? Um pouquinho à esquerda de C, analisando a estrutura à esquerda, vai ser P sobre 2, positivo, tá? Passando para o cortante, né? Analisando o cortante no ponto C, na seção C, um pouquinho à direita, eu vou enxergar essa carga vertical, P sobre 2, e vou enxergar essa carga P. Então, vai ser P sobre 2 menos P. Então, eu vou ter um cortante menos P sobre 2. Então, um cortante negativo. Então, eu desenho esses dois pontos que eu encontrei sobre a seção S, tá? Então, P sobre 2 menos P sobre 2. O próximo ponto e último, né? Vai ser a seção B. Eu analiso a esquerda desse ponto e a direita desse ponto. Observe que aqui eu optei por analisar a estrutura à direita. Por quê? Porque se eu analisar a esquerda, eu vou estar analisando tudo isso aqui. E aí,
não é algo que seja interessante, tá? Eu vou ter um gasto aqui de cálculo bem grande, né? Então, o interessante seria analisar a estrutura à direita, que eu já não tenho quase nada de estrutura. Então, fazendo isso, analisando esse ponto aqui que está à esquerda de B, tá? O ponto, a seção B está bem aqui, a esquerda é esse aqui. Analisando a direita, eu só vejo essa carga P sobre 2, que no caso, né, na convenção de sinal do cortante, vai ser negativo, tá? Então, aqui vai dar menos P sobre 2. E, analisando agora um pouquinho à direita de B, eu vou ter nada, né? Não tenho mais nada de estrutura, eu tenho 0. E aí, eu desenho esses dois pontos na minha estrutura. Feito isso, agora eu tenho diagrama de esforço cortante dessa viga. Então, aqui eu tenho todo os esforços que está, esforço cortante que está atuando nessa estrutura. Observe uma coisa, tá? Como eu tenho cargas concentradas, eu acabo tendo um diagrama, né, um gráfico contínuo, né? Onde eu tenho valores constantes, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um valor constante de P sobre 2 nesse trecho da viga, tá? Porém, né, na metade da viga para lá, eu tenho uma inversão de sinal, né? Tem uma carga, um cortante negativo. Então, perceba a importância desse diagrama para determinação, né, dos esforços dessa estrutura, né, para auxiliar no dimensionamento. Poxa, aqui eu tenho um esforço positivo de cortante de P sobre 2, e aqui eu já tenho um negativo. Como que eu posso tratar isso, né, na minha estrutura, na minha viga, por exemplo? Como que eu vou fazer o tratamento disso, né? Então, isso é muito importante, ok? E percebam que aqui, ó, onde eu tenho a carga P, tá? Eu tenho uma carga P positiva, né, de P sobre 2 e uma carga negativa de menos P sobre 2. Mas se eu fazer a soma delas, tá? Posso dizer a subtração, né? P sobre 2 menos P sobre 2, eu vou ter a carga P, né? Então, isso aqui tudo, né, analisando em módulo, tá? Para facilitar. Então, esse traçado aqui, todo aqui, ó, no meu diagrama, é o meu valor de carga P. E nas extremidades é a mesma coisa, né? Aqui, ó, na minha extremidade, na minha seção A, eu tenho a minha reação de apoio no ponto A. E a mesma coisa no ponto B. Então, se eu somar essas cargas aqui, que estão alinhadas, né, na mesma seção, eu tenho o valor da minha carga. Mas observe que interessante, né? Se eu não fizesse a análise de direita a esquerda, um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda de cada uma dessas seções, eu não conseguiria obter um diagrama dessa forma, né? Eu poderia obter algo totalmente diferente. E o que traria um erro, né, na hora de fazer os cálculos, tá? Então, ficar atento com isso aí. Normalmente, quando a gente tem cargas assim, né, trechos onde eu tenho cargas concentradas, dessa forma assim, eu acabo tendo no meu diagrama esses trechos de reta, né, horizontal, né, com valores constantes de força, tá? Então, entre cargas, tá, pontuais, somente entre cargas pontuais, eu vou ter essa reta aqui constante, tá? Próximo carga que a gente tem que tomar cuidado quando fizer o diagrama de esforço cortante é a carga distribuída ao longo de um comprimento, tá? Cuidado por quê? Porque não é carga pontual, tá? Então, o tratamento aqui não é igual ao tratamento que a gente fez no exemplo anterior, tá? Então, de novo, eu trago uma viga biapoiada, tá? Tenho apoio no ponto A e no ponto B. Tenho os meus cortantes, tá? O valor do meu cortante eu deixei como VA e VB, tá? Eu não determinei esses valores, tá? E eu tenho uma carga distribuída uniformemente, tá? Sobre um comprimento A na minha viga.
O valor desse carregamento distribuído é Q. Observe uma coisa em relação a essa carga aqui. Essa carga Q, ela varia ao longo de um comprimento. E se eu colocasse os eixos coordenados x e y, eu ia colocar o meu eixo x passando ao longo do eixo da minha peça, da minha estrutura. Logo, essa carga Q, ela seria uma carga que varia ao longo de um comprimento x, tá? Então, isso aqui já é uma função. Porém, essa função, ela é uma constante, tá? Por quê? Porque o valor dela não varia ao longo do comprimento. É como se fosse Qx igual a 1, porque eu não sei qual que é o carregamento, tá? Só um exemplo. Então, mesmo se eu alterar o valor de x, né, o valor daquele Q vai ser sempre 1. Tá? E é isso que acontece aqui, nesse trecho, né? Eu tenho o valor de Q, né? Eu vou variando o valor de x, né? O comprimento, né? E eu vou sempre continuar tendo o valor de Q. Ok? Então, nesse caso, eu já determinei as seções onde eu vou analisar, né? Já fiz também a representação do eixo da viga novamente, mais abaixo. Trouxe também essas seções para esse eixo, onde eu irei fazer o desenho. E assim eu posso calcular os valores de esforços em cada uma dessas seções. Lembrando que, se eu estou analisando carga concentrada, que é o caso das reações de apoio, tá? Eu tenho que analisar direita e esquerda. Então, de novo, aqui eu analiso na seção A, eu chamei de seção SA, direita e esquerda. Aqui nesse ponto eu chamei de seção C. Aqui, né, eu tenho que analisar o começo e o final da carga, tá? Então eu chamei de seção D. E na seção B eu tenho que analisar um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda. Então aqui observem que aqui, como é carga distribuída, tá? Eu não preciso fazer direita e esquerda, eu já posso analisar no ponto ali de análise, ok? Então, fazendo esse cálculo, né, analisando aqui a seção A, né, cortante, vou analisar a minha estrutura toda à esquerda, tá, desse ponto, então esquece o que está à direita da estrutura. Então, analisando um pouquinho à esquerda do ponto A, eu tenho 0, né, analisando esse traço aqui, à esquerda eu não tenho nada, 0. Analisando um pouquinho à direita, então eu analiso esse ponto aqui para cá, eu vou ter o valor de VA, né, então meu cortante é igual a VA. Desenho, beleza. Vou para o próximo ponto, que é o ponto C, tá? Esse daqui não tem um ponto um pouquinho à direita e nenhum um ponto um pouquinho à esquerda. Ele já é o próprio valor do cortante. Então, eu vou analisar nesse ponto aqui, né, à esquerda da minha estrutura. Então, eu vou analisar tudo que está aqui desse lado de cá da minha estrutura. Nesse ponto aqui, eu não vejo carregamento uniformemente distribuído, tá? Eu só vejo essa carga VA, porque eu estou analisando a esquerda. Então, o meu cortante vai ser VA. Ótimo. Então, eu vou passar para o próximo ponto, que é o ponto D. Faço a mesma coisa. Só que em vez de eu analisar a esquerda e analisar toda essa parte da minha estrutura aqui, eu vou analisar a direita, que agora eu tenho um pedaço bem menor. Então, vou analisar a direita da minha estrutura, tá? Aqui nessa seção. E eu só enxergo a carga vertical VB, e nesse caso, né, vai dar um cortante negativo menos VB. Determino esse ponto no meu diagrama. Beleza. Vou para B, né, para a seção B, determino esquerda e direita, analisando a direita da minha estrutura, tá? Então, analiso aqui um ponto um pouco à esquerda de B, tá? Eu vejo tudo isso aqui, né? A única coisa que eu consigo ver é a carga VB. E analisando um pouquinho à direita de B, né? Nesse ponto aqui, eu não tenho mais nada, né? Não tenho carga, não tenho nem mais estrutura. Logo, o meu cortante é 0. Pronto, então eu tenho todos os pontos lançados aqui. Agora eu consigo desenhar o meu diagrama. Então, observe que coisa interessante, né?
Aqui, né, eu tive uma reta, né, com valor constante, né, nesse trecho aqui, né, VA até VA, aqui, né, da seção A até a seção C, né, deu um valor constante. O mesmo aconteceu da seção D até a seção B. Porém, aqui no meio, onde eu tinha, onde eu tenho o carregamento uniformemente distribuído, eu tenho uma reta linear. Então, significa que aqui, tá? É onde eu, né, como eu já tinha uma equação aqui constante, eu não poderia ter uma reta constante aqui. Eu só poderia ter uma reta linear. Agora, aqui nessa reta, né, na minha equação, né, se eu variar o x, né, o valor dessa equação também vai variar de acordo com o valor de x, tá? Então, eu traço uma reta inclinada, né, uma reta linear, tá? Regida pela equação do primeiro grau, ok? Então, essa daí são os meus diagramas de esforço cortante, tá? Não vou entrar muito em detalhe com relação aos demais carregamentos distribuídos, a gente fala isso mais pra frente, tá? Que o carregamento que já tem uma variação, como é o carregamento triangular, né? Aqui eu não vou ter uma reta linear, né? No carregamento triangular. Aqui eu vou ter uma parábola, tá? E aí vocês vão entender isso quando eu mostrar pra vocês como que desenha, constrói um diagrama de momento fletor, tá? Vai estar super relacionado um com o outro. Mas enfim, tá? Tenha consciência que se eu tiver um carregamento uniformemente distribuído, eu tenho no meu cortante uma reta linear, tá? Eu tenho que ter. Se eu começar a desenhar e observar que eu não consegui chegar numa reta linear, tem alguma coisa errada, tá? Então, isso já faz a gente observar algumas coisas. Outra coisa que a gente deve observar é aonde essa reta passa, tá? Que é o nosso zero. Então, fiquem atentos aí, né, nesse ponto zero, que nesse ponto zero, né, vai ser o máximo do momento fletor. Então, isso vai influenciar na hora de traçar o diagrama de momento fletor. Bom, então vamos falar do bendito, né? Diagrama de momento fletor, DMF. Olha, eu peguei aquele exemplo que a gente estava trabalhando lá no início da aula, para a gente tratar justamente desse momento fletor. Por que eu peguei esse exemplo? Porque tem todos os carregamentos. Eu tenho carga pontual, carga distribuída e momento fletor aplicado, tá? E aqui já observem que eu já coloquei as seções onde eu vou analisar. Então aqui, nesse caso, tá? Eu analiso uma seção só, aqui na carga concentrada, né? Da reação de apoio. Na carga pontual P também faço uma seção só, analiso só uma seção. Na carga uniformemente distribuída, também analiso um ponto no início e um ponto no final. Aqui, no momento fletor aplicado, eu faço aquela mesma consideração que eu fiz para o cortante, tá? Então, aqui eu tenho que analisar um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda, tá? Então, quando eu estou analisando o momento fletor e eu tenho um momento fletor aplicado, tá? Significa que eu tenho uma descontinuidade, tá? Porque esse momento fletor aplicado, ele está diretamente relacionado com o momento fletor. Então, eu vou ter aquela descontinuidade que eu via lá no esforço cortante para uma carga concentrada, tá? Então, nomeei minha seção. Então, aqui eu tenho a seção A, seção C, seção D, seção E, seção F. Aqui no F eu tenho que analisar um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita. E aqui eu vou analisar a seção B. Ok. Algumas considerações que a gente deve falar antes de começar a traçar o diagrama de momento fletor. Primeiras delas. A relação do diagrama que eu tenho do cortante com o diagrama de momento fletor. Se no diagrama, porque nessa viga aqui, né, eu tenho também o diagrama de esforço cortante e vou ter, consequentemente, o diagrama de momento fletor.
Então, se eu observar que no diagrama de esforço cortante eu tenho, né, uma reta, né, com valores constantes, vocês podem ter certeza que no meu diagrama de momento fletor eu vou ter uma reta linear, uma reta do primeiro grau. Ou seja, né, nesse trecho aqui onde tenho um constante no diagrama de esforço cortante, eu vou ter uma equação do primeiro grau regindo aquele trecho. Se eu tiver, né, no diagrama de esforço cortante uma reta linear regida por uma equação do primeiro grau, no meu diagrama de momento fletor eu vou ter uma parábola do segundo grau. Ah, mas como que eu vou determinar se vai estar a boca voltada para cima ou para baixo? Calma, a gente vai chegar lá. Quando eu tiver isso aqui normalmente de carregamento uniforme distribuído, tá? Se ele está distribuído com uma força para baixo, né, negativa, né, ele vai estar sempre com a parábola para cima, tá? Caso contrário, eu vou ter uma parábola para baixo. Enfim, continuando a sequência, tá? Se eu tiver num trecho, né, do diagrama do meu cortante uma parábola do segundo grau, eu vou ter naquele mesmo trecho, no diagrama de momento fletor, uma parábola do terceiro grau. Então, né, quando eu tenho uma equação, né, um trecho, uma equação, né, um nível, o do diagrama de momento fletor vai ter esse nível mais um, tá? Então, aqui eu tinha uma equação do primeiro grau, no momento fletor eu tenho uma equação do segundo grau, e assim sucessivamente, tá? Nós vamos trabalhar mais com carga distribuída uniformemente, então a gente vai tratar mais dessas duas situações, tá? Com relação ao sinal, bom, o sinal do momento fletor no diagrama, ele vai depender da tração, como eu já tinha adiantado para vocês em algumas aulas passadas. Bom, a gente sabe que o momento fletor, ele nada mais é do que um binário de forças. Um binário de forças onde eu tenho forças com a mesma intensidade, porém com sentidos diferentes. E assim, se eu perceber, né, aqui como está escrito no desenho do diagrama, se eu perceber, né, se eu tenho uma força aqui, fazendo isso aqui, nessa extremidade da barra, e a outra fazendo isso aqui, eu tenho um giro, né, bem no meio da barra, né, que é a ideia do momento fletor, né, fazer um giro, tá? É justamente isso. Então, momento fletor, binário de forças. Com esse binário de forças, tá? Percebam que eu gero uma força aqui, né, entrando na barra e uma outra saindo. Né, se eu dissesse que isso aqui era uma seção. Então, eu crio uma força de compressão e uma de tração na mesma seção. Então, se eu analisasse, né, se eu pegasse uma barra, né, de uma viga e analisasse bem no meio dessa viga, tá? E ela tá carregada, ok? E tem a flexão atuando nela. Então, se eu analisasse bem aqui, no meio dessa viga, né? Eu teria um desenho desse tipo aqui, tá? Aonde eu tenho nesse traçado aqui tá representando a altura dessa seção. Essa linha pontilhada seria o eixo central, né? Onde passa no centroide da minha viga. E dessa forma, né? Eu tenho aqui as forças de tração e compressão atuando nesse elemento, né? Então, a minha barra está fazendo esse movimento. Isso vai ser importante para a gente conseguir determinar onde vai ser positivo e onde vai ser negativo, principalmente quando a gente trata de disposição dos nossos materiais na nossa estrutura. Por exemplo, uma estrutura de concreto, a gente sabe que o concreto sozinho, por exemplo, se eu vou aplicar um concreto, né, só o concreto, na minha viga. Se eu deixar só o concreto, a gente sabe que o concreto ele é muito bom na compressão, né? Vocês devem ter estudado
esforço de compressão, né, em materiais de construção 1, e deve ter visto que basicamente vocês estudaram a força de compressão, a tensão, né, de compressão desse material, né? E não falaram muito a respeito da tração, porque a tração, a resistência de tração desse concreto é muito baixa. Então, para auxiliar, né, porque se eu tenho na flexão compressão e tração, né, e eu quero aplicar esse concreto na minha viga, não vai adiantar. Eu vou ter que aplicar um material que também seja igualmente bom na tração, né, porque eu vou perceber, né, se eu trazer uma linha aqui onde mostra, né, um diagrama de tensões, né, isso aqui a gente vai estudar também bastante, isso aqui, eu vou ver que eu vou ter compressão bem acentuada na parte superior da minha estrutura e na parte inferior eu vou ter uma tração, né, é como se metade da minha estrutura sofresse compressão e a outra metade tração. Então, utilizar concreto nessa seção inteira não seria interessante. Então, o que é interessante é aplicar uma barra de aço, que a gente sabe que o aço é bom na tração, né? E auxiliar nessa estrutura. Isso vai ser excelente. E pensando nisso, eu tenho que definir no meu diagrama de momento fletor aonde está ocorrendo essa tração. Então, para a gente, né, o que é mais normal, né, na engenharia, depois vocês vão entender isso melhor quando a gente começar a falar desses materiais, concreto, aço, enfim, a gente vai ver que a fibra inferior tracionada é uma fibra interessante da gente observar, tá? Então, a gente vai colocar positivo o lado que tiver tracionado o meu elemento, tá? Então, tá tracionado essa parte inferior aqui da minha seção, né? Eu coloco positivo nesse lado de baixo do eixo da minha viga. Se tá tracionado a parte superior, né, se tivesse o contrário, eu colocaria o positivo no lado de cima, tá? Então, o que acontece vai ser isso aqui. Eu tenho minha barrinha, ocorre um momento. Olha, tá tracionando a parte inferior e comprimindo a parte superior. Então, se está tracionando a parte inferior, eu vou colocar o meu momento positivo aqui embaixo. Se for um momento negativo, eu coloco aqui em cima, tá? Então, dessa forma aqui, eu tenho, né, a tração ocorrendo na parte inferior do meu elemento. Então, positivo aqui embaixo. Negativo, né, vai ser quando eu tiver isso aqui, eu tô tracionando a parte superior, tá? E aí, eu vou ter uma seção negativa, tá? Então, observe que aqui embaixo, eu vou colocar positivo, tá? E em cima, aqui, ó, da minha estrutura, um negativo. Então, quando eu faço isso com a minha barra, significa que essa parte de baixo aqui vai ser negativa. E a parte superior que vai ser positiva, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque inverte aquelas considerações que a gente fez, né, de desenhar os esforços normal e cortante, né, como o de cima positivo e o de baixo negativo. Aqui não. Aqui no momento fletor, o que interessa aonde está tracionando. Está tracionando a parte superior? Positivo. Está tracionando a parte inferior? Positivo aqui embaixo. Enfim. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas flexões aí dos meus elementos, tá? Então, voltando aqui pro meu exemplo, eu coloquei os comprimentos, tá? Agora, entre cada seção, isso aqui vai ser importante, tá? Porque momento é força vezes distância. Então, isso tem que estar sempre definido no meu desenho, tá? Então, eu vou analisar a primeira seção, que é a seção A. Se eu analisar a minha seção A à esquerda, eu não tenho nada de estrutura aqui à esquerda. Então, momento zero. Tenho nada, zero. Posso fazer a mesma consideração na seção B. Por quê? Porque se eu olhar à direita, aqui eu não tenho mais nada, não tenho estrutura, não tenho força, não tenho nada. Então,
é zero, momento zero. Então, esses dois pontos aqui vão ser os meus zeros. Perfeito. Então, vou para o próximo ponto, tá? Que é esse ponto aqui que eu chamei de seção C, tá? Onde eu vou ter que calcular o momento em relação a esse ponto, tá? Analisando a estrutura à esquerda. Então, essa parte da estrutura. O que eu vejo nessa parte da estrutura? A carga, a reação VA. E essa reação VA está a uma distância L1 do ponto C. Ela provoca um giro no sentido horário, tá? Sentido horário, está transicionando fibra inferior, então positivo. Então, VA vezes L1 vai ser o meu momento na seção C. Pontuo aqui, né, na minha seção. Ok, vou para a próxima, que é essa daqui, no início da carga distribuída, tá? Calculo esses momentos fletores, né, em relação a esse ponto D, tá? Nesse ponto D, né, eu vou ter um momento, né, devido a essa carga VA, né, que vai ser VA vezes esse comprimento todo, que é L1 mais L2, menos o momento provocado por essa carga P, tá? Que nesse caso vai no sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário, né? Tá tracionando fibra superior, né? Comprimindo fibra inferior, negativo. Então, P vezes L2. Ok, tem o meu momento MD, coloco aqui. Vou para o próximo ponto, que é o ponto E. E nesse ponto E, é mais interessante analisar a direita da estrutura, toda essa direita da estrutura. Então, vou analisar todas essas forças aqui e faço as mesmas considerações, tá? Ok, então aqui o meu negativo, tá? Ele vai predominar, o meu momento, ele vai predominar negativo. Então, eu desenho, tá? O ponto, né? Se deu negativo, eu coloco na parte superior do meu elemento, tá? Então, deu negativo aqui no ponto E, na seção E, desenho aqui. Vou para a seção F. Na seção F, há uma descontinuidade, e como há uma descontinuidade, eu tenho que analisar um pouquinho à direita da seção e um pouquinho à esquerda dessa seção. Então, eu analiso aqui, nesse ponto aqui, o ponto F, um pouquinho à esquerda, tá? Analisando essa estrutura toda à direita, faço o cálculo, determino esse momento. Faço a mesma coisa nesse ponto F, um pouquinho à direita, tá? E determino, vou ter dois valores de momento diferentes, tá? Esse daqui, esse primeiro, que tá um pouquinho à esquerda de F, ele vai predominar negativo, tá? Então, desenhei ele aqui. E o outro vai ser positivo. E aí, eu desenhei abaixo, tá? Eu já tenho a seção S, pronto. Tem todos os pontos, agora falta desenhar o gráfico. Pronto. Então, aqui, ó, né, lembra lá no cortante, né, eu não desenhei o gráfico dessa estrutura no cortante, mas olha lá, eu não falei com vocês que quando a gente tem um trecho, né, com cargas concentradas, né, no cortante a gente teria um diagrama, né, com uma reta horizontal, né, com valor contínuo, né? E se tem uma reta com valor contínuo, eu vou ter no momento fletor uma reta linear, uma reta inclinada, né? Foi justamente isso que aconteceu, tá? Aqui no momento fletor aplicado, eu tenho uma descontinuidade, né? Por isso que eu tenho esses valores aqui. A soma desses dois em módulo tem que dar o valor de N, tá? E, né? Aqui eu tenho os pontos zeros na minha extremidade, tá? E o que é interessante, né, é com respeito a essa carga uniformemente distribuída, né? Aqui, no cortante, eu teria uma reta linear, tá? No momento fletor, eu desenho uma parábola voltada para cima, tá? Justamente porque o carregamento aqui é para baixo, tá? Então, aqui... o ponto máximo dessa parábola vai ser justamente no local onde aquela reta linear no cortante passar bem no eixo aqui, tá? Passar no meu ponto zero.
e eu tenho que determinar esse ponto máximo da curva, tá? E aí, como que eu faço para determinar isso, tá? Eu teria a equação dessa forma, tá? Só que esses cálculos, como eu havia dito, envolve cálculos matemáticos um pouco mais sofisticados, então eu não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, tá? Mas fazendo a dedução, né, isso aqui é a fórmula geral, tá? Então, mesmo nessa situação, eu posso aplicar essa fórmula aqui, nesse carregamento distribuído, tá? Então, de regra geral, eu tenho um carregamento distribuído, tá? No comprimento L, eu vou ter a minha parábola, ok? E vou ter o ponto máximo, que é o ponto mais baixo da minha parábola, tá? E esse momento máximo, ele vai ser calculado por essa forma. Vai ser o valor desse carregamento vezes o comprimento dessa carga ao quadrado dividido por 8, tá? E aí eu encontro o ponto máximo. Lembrando que esse ponto máximo, tá? Ele vai estar de acordo com o zero, tá? Da minha reta linear no diagrama de esforço cortante, tá? Na próxima aula, eu irei fazer um exercício aplicando todos esses conceitos, tá? Para vocês poderem entender melhor todos esses pontos que eu comentei nessa aula. Então, até a próxima aula.